Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de administração financeira orçamentária. E hoje nós vamos falar sobre um pouquinho do conceito da margem de contribuição. Então nessa aula nós vamos aprender um pouquinho sobre esse novo conceito, que é a chamada margem de contribuição. Mas afinal, a margem de contribuição, também conhecida como MC, ele é um tema novo e de grande importância na avaliação financeira de qualquer negócio. Então, nós vamos ver e entender melhor como funciona esse indicador. E abordaremos também durante a nossa aula alguns conceitos e também os seus cálculos. Vamos lá? O conceito de margem de contribuição é muito comum na área financeira. Nós ouvirmos esse termo, chamado margem. Concorda comigo? Então, a mais conhecida sem dúvida é a tal chamada margem de lucro. Nas aulas anteriores, em outros vídeos, nós vimos o que também? Que já calculamos este lucro, tanto o valor como em percentual. Inclusive o percentual, podemos chamar de margem de lucro, certo? Assim também é envolvido todos os tipos de cálculos financeiros de todo o seu negócio. Sempre que usarmos o termo então margem, significa o quê? Significa que essa relação ela é entre o volume de recursos que entra e que sai do seu caixa. Encontramos um termo lá denominado também margem bruta e outro denominado de margem líquida. Existe também a margem antes do imposto, ou seja, nós podemos observar essa relação entre o quê? Entre as receitas e alguns momentos também que os pagamentos vão sendo o quê? Efetuados. A seguir, nós vamos observar também o seguinte, e nós vamos conversar no decorrer dessa aula sobre o que? A margem de contribuição e por que ela é tão importante dentro das organizações. Conceituando um pouquinho então da margem de contribuição para que possa ficar claro para nós, Tem um momento que ele é fundamental observar, gente, do seguinte, a relação entre a entrada e a saída de caixa. Para descobrirmos se esse momento ele precisa relembrar dos conceitos que nós falamos já sobre custos fixos, custos variáveis e também dos percentuais de markup, certo? Para calcular essa margem de contribuição, vai ser necessário nós observarmos a relação entre essas variáveis, que é o que? Em linhas gerais, nós podemos dizer que essa margem de contribuição, ela acaba sendo o quê? Ela acaba sendo um valor que sobra para poder pagar os custos fixos, e a empresa ter lucro. Às vezes você pode estar se perguntando assim, mas como assim? Como que essa margem, então, ela é calculada? Muitas vezes nós nos perguntamos isso daí. Então, além dos custos variáveis, nós temos que nos atentar no seguinte. Nós vamos escrever de uma forma bem clara para que você possa entender essa margem, como que ela é calculada. Então, em primeiro momento, nós precisamos ter a receita total. Depois que nós temos a receita total, em seguida nós devemos refletir sobre todos os custos que nós teremos para obter essa receita, certo? Que são o quê? O tal chamado custos variáveis. Vale lembrar também que os custos variáveis são os custos de produção e os custos fixos são os de estrutura. Não se esqueça disso. Caso a empresa não produza nada, por exemplo, não existirão o quê? Custos de produção, mas nós teremos os custos de estrutura. Então, além dos custos variáveis, nós teremos também que considerar, pessoal, o que? Também os percentuais do markup, que não ficaram para a empresa. Ou seja, nós vamos precisar saber também os percentuais de impostos sobre as receitas e também o percentual de comissão, caso tenha. Então, agora que nós temos todas as informações necessárias para poder a gente calcular a margem de contribuição, nós vamos observar nessa fórmula aqui. Olha só, presta bastante atenção. MC, que é a margem de contribuição, igual receitas, custos menos os custos variáveis, mais receitas vezes percentuais de impostos e comissões. Então, para você achar a margem de contribuição, você precisa aplicar nessa fórmula. Nós temos alguns autores que trazem para nós o conceito de margem de contribuição. Vou conceituar o de Guerreiro aqui. Guerreiro 2006, ele aborda para nós
de margem de contribuição como o seguinte. Ele fala que margem de contribuição ele corresponde às receitas de vendas menos os custos e as despesas variáveis. Ou seja, o total da margem da contribuição ela deve ser suficiente para poder cobrir todos os custos e despesas fixas e propiciar o lucro esperado. Temos outros autores também que abordam para nós da seguinte maneira, que a margem de contribuição é o valor que sobra do faturamento total menos os custos variáveis, tá? Ou seja, a margem de contribuição ela representa quanto que a empresa tem, né, para pagar os custos fixos e gerar o tal chamado lucro estimado, ok? Então vamos lá, tá? Com o entendimento do conceito, nós poderemos agora aplicar a fórmula da margem de contribuição. Então vamos usar um exemplo da empresa que vende óculos, tá? Então, inicialmente nós vamos lembrar algumas informações aqui. Então vamos pegar aqui, ó, a formação dos preços, tá? De uma empresa de revenda de óculos. Então vamos pegar lá o item, nós sabemos que são os óculos. Nós temos a quantidade, tá? Para 400 unidades. Nós temos ali o que? Os custos variáveis unitários, onde vocês já sabem como calcular. A compra, R$50, os custos variáveis, né, unitários, o total de R$50. Temos ali os custos fixos unitários, né, no caso, por cada um. Então nós temos lá o aluguel, R$10, que é proporcional, tá, às unidades vendidas. Publicidade, 75 centavos, IPTU, 0,25 centavos. Salários, R$15. Outros custos, R$24, dando um total de R$50 de custos fixos unitários, certo? E agora nós vamos colocar o nosso percentual para cálculo do mercado, tá? Nós temos lá então o seguinte: comissão 5% e impostos 15% e lucro 30%, dando um total de 50%. Nós temos o markup multiplicador e o divisor, como nós também já sabemos como calcular. Aonde nós temos o markup lá, multiplicador, que é R$2, e o divisor de 50 centavos. Assim, nós temos um preço de venda de R$200, certo? Na tabela agora que nós vimos da seguinte maneira. Ela está apresentada de forma então unitária, tá? O descritivo do cálculo dos custos, tá? Que no caso seria os custos variáveis, e a formação, no caso, do preço de venda com a aplicação do markup, que é o divisor ou o multiplicador. Então agora que nós já temos essas informações, nós vamos elaborar o que, gente? Um cálculo considerando as receitas e os custos, tá? De toda a margem de contribuição, tá? Então vamos observar aqui nessa tabela, que nós temos um exemplo sobre o cálculo da margem de contribuição, onde nós temos lá os nossos itens, onde nós temos os custos variáveis, os custos fixos. Aonde os custos variáveis, por exemplo, valor unitário por óculos lá, R$50. Valor total das 400 unidades, R$20.000 de custos variáveis. Logo abaixo nós temos os nossos custos fixos, aonde nós teremos R$50 de custos fixos, né, por valor unitário, ou seja, por óculos, e nós vamos ter o que? R$20.000 de custos fixos, né, no valor total, ou seja, em cima do total das 400 unidades. Tendo um custo total, né, por unidade, ou seja, por unitário, valor por unitário, nós temos lá o que? R$100. E os valores totais das 400 unidades, nós temos um total o que? De R$40.000, certo? Logo nós temos um preço de venda no faturamento de R$200, isso falando dos valores unitários, e R$80.000 no caso o que? Dos valores totais, ok? Isso aqui é o preço de venda no faturamento. Colocando os 15% de impostos, tá? 5% de comissão e 30% de lucro, nós vamos ter o que? Se for os 15% de imposto em cima do valor unitário, nós temos R$30. Em cima dos valores totais, no caso das 400 unidades, nós temos lá R$12.000. 5% das comissões, R$10 por valores unitários, R$4.000 por valores totais em cima das 400 unidades, não se esquecendo. E 30% do lucro, que é o que? R$60 para os unitários e R$24.000 dos valores totais, ou seja, em cima das 400 unidades, certo? E agora nós vamos para a nossa chamada margem de contribuição, que nós temos que aplicar naquela forma. Então nós vamos pegar as receitas,
tá? Nós vamos pegar R$84.000. Tendo como margem de contribuição em percentual, lá, sobre faturamento, no caso da parte lá dos valores unitários por óbito, nós temos 55% de margem de contribuição em percentual. E nós temos também nos valores totais aqui, ó, referente às 400 unidades, nós temos um percentual de 55%, tá? Da margem de contribuição em percentual sobre o faturamento. Então, resumindo lá, nós temos o que, gente? Margem de contribuição, vamos desmiuçar a nossa fórmula. Nós temos lá a margem de contribuição, então você vai colocar lá os R$200 menos, né? O que é os R$200 ali? Nós temos as nossas receitas, então nós vamos colocar lá R$200 menos R$50 mais R$200 vezes 20%, igual a R$110, que é, olha lá, a nossa margem de contribuição dos valores unitários. Logo nós temos abaixo, margem de contribuição 110 dividido por 200, tá? 110 dividido por 200 igual a 55%, tá? Ou seja, nossa margem de contribuição em percentual de 55%. Agora vamos olhar a margem de contribuição total. Nós fizemos a margem de contribuição unitária. Agora nós vamos ver a margem de contribuição lá, total, ok? Na margem de contribuição total, nós observamos o que? Nós temos lá a margem de contribuição igual a 80.000, tá? Aplicando novamente na fórmula ali. Então 80.000 menos R$20.000 mais 80.000 vezes 20%. Nós temos um total de 44.000, tá? Lembrando, valores totais agora, margem de contribuição total. Logo, margem de contribuição em percentual, nós pegamos os 44.000 e dividimos por 80.000, que nós vamos ter o percentual de margem de contribuição, que é 55%. Então, agora que nós temos, pessoal, os valores tá calculados e o conhecimento de um novo indicador de avaliação financeira, ou seja, a margem de contribuição, nós podemos observar o seguinte: de forma geral, nós podemos dizer que a atividade da empresa, ela no caso o que? Ela contribuiu com R$110 por unidade, ou também, né, com 55% da receita para pagar o que? Os custos fixos e também para ter o seu lucro, tá? Então também nós podemos afirmar que sobra 55%, né, que é próximo da metade do faturamento, para cobrir todos os custos de estrutura e também para gerar um resultado positivo, que é o lucro, tá, para a sua empresa. Resumindo então, a margem de contribuição, ela é muito importante então de ser calculada dentro de uma organização, pois ela vai fazer o que, gente? Ela vai demonstrar para nós o quanto sobra do faturamento após pagar os custos, tá, de produção. Então é importante que toda empresa ela tenha esse conhecimento. No nosso exemplo aqui, sobrou um percentual relativamente alto de 55%, não é verdade? Mas poderia ter sobrado apenas 20%. Nessa situação, no caso, nós estaremos afirmando que a atividade da empresa ela contribui com apenas 20% para cobrir o quê? Os custos fixos e gerar o seu lucro. Então, dessa forma que nós colocamos aqui e nós adentramos, tá? Nessa forma de calcular a nossa margem de contribuição. Nessa linha de raciocínio nossa, nós vamos observar e ver o que, tá? Que você deve estar imaginando que às vezes assim, ó, é melhor então que a gente tenha uma margem de contribuição alta. É, isso mesmo que você pensou. Nós temos que ter uma margem de contribuição alta para que possa ser viável o negócio. Quanto maior a margem de contribuição, maior será o que, gente? A sobra de recursos para a empresa cobrir a sua estrutura fixa e ganhar dinheiro. Então, dessa forma que nós calculamos a margem de contribuição e nós obtermos o que? Essa tal importância deste novo conceito, tá? Para as nossas empresas, tá? E para o nosso conhecimento do nosso dia a dia. Então, resumindo ali para a gente poder entender, a margem de contribuição, ela vem trazer então essa forma onde nós abordamos o que? Nós abordamos os problemas empresariais que estão ligados necessariamente, tá? De maximização dos recursos em um contexto lá de escassez dos recursos de outras condições adversas que limitam a capacidade produtiva. Nós trazemos nesse conceito, nesse sentido aqui, e nós apresentamos de uma certa forma o seguinte, em que apresenta esse custeio variável e também o que? O conceito da margem de contribuição, pelo fator limitante da sua produção no caso, tá?
como o quê? Como um instrumento de controle e otimização dos recursos da maior importância para o processo decisório dentro de uma organização, sendo esses conceitos aqui, né, numéricos que nós ilustramos. Então nós vimos o que na aula de hoje? Nós vimos e nós aprendemos a calcular a margem de contribuição. Esse cálculo ele vai mostrar então para nós se nós somos eficientes em gerar receitas e gastar pouco com os custos de produção, ok? Quanto menos gastarmos com a produção, mais dinheiro irá sobrar para pagar os custos fixos e também gerar lucro. Não se esqueça disso. Olha lá, quanto menos gastarmos com a produção, mais dinheiro irá sobrar para pagar os custos fixos da sua empresa e também gerar o lucro. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham adquirido um pouquinho mais de conhecimento e tenham aprendido não só o conceito, mas também calcular a margem de contribuição e saber da importância que ela tem dentro da sua organização.